Bom dia, graça e paz. Dormiram bem? Dormiram bem, né? Que estão falando alto. Bem-vindos à casa do Senhor para louvarmos a Deus. Tá? Hoje é comemoramos o dia de Pentecostes, ou relembramos o dia de Pentecostes. É uma festa também dos cristãos, como a festa da Páscoa, como a festa do Natal. Devemos festejar o Pentecostes. Jesus ficou 40 dias na terra com os apóstolos. Apareceu várias vezes para várias pessoas. E em Atos 1:8 ele diz que ia subir aos céus, mas viria o Espírito Santo. E ele subiu ao céu. Mesma hora que ele falou, ele subiu aos céus. E 10 dias depois, com 50 dias, ele manda o Espírito Santo na terra, que está registrado em Atos 2, de 1 a 13. Apesar de ser uma festa judaica, Jesus ele torna a Páscoa, o Pentecostes uma festa cristã. Ressignifica o Pentecostes. E nós, hoje comemorando o Pentecostes, porque ela é uma data carregada de significados para nós. É carregada de festa, como é a festa do Natal e a festa da Páscoa. É como se fosse o aniversário da igreja. É o começo da igreja. É o aniversário da igreja. O começo da igreja é no Pentecostes. Jesus institui a igreja no Pentecostes. E nós louvamos a Deus e o adoramos, porque Jesus veio para nos salvar. Quero convidar você a ter uma oração silenciosa de entrega nesse momento. Uma oração silenciosa, dizendo para Deus: estou aqui para adorá-lo. Vou dar 1 minuto para você orar, em silêncio. Senhor Deus e Pai, nós, ó Deus, viemos até esse templo, ó Deus, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Um culto, ó Deus, que prestamos, ó Pai, como sacrifício de amor, de adoração ao Senhor, ó Pai, por toda a bondade que o Senhor tem para conosco. Entregamos, ó Pai, diante do Senhor, diante do Teu altar, ó Deus, tudo aquilo que somos, ó Pai, e com todo o nosso ser, queremos adorá-lo na beleza da sua santidade. Por isso, a Deus, pedimos, ó Pai, esteja conosco aqui. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Receba, Senhor Deus, o nosso amor ao Senhor. E abre, Senhor Deus, através da música cantada, através da adoração cantada, ó Deus, o nosso coração, para recebermos a palavra como alimento espiritual para a nossa vida, como ensinamento para a nossa vida. E que tudo que fizermos, ó Deus, seja feito para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Quero convidar quem puder ficar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra. Ezequiel 37, de 1 a 14, diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntava cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo meu. Podemos estar mortos por dentro, secos por dentro. Deus pode reviver. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos que Deus nos revive a cada dia. A cada manhã é um milagre que acontece em nossas vidas. A cada manhã, quando levantamos, Deus parece que sopra em nossa narina mais um tempo de vida, mais um momento de vida. Então vamos louvar ao Senhor com o cântico Santo Espírito enche a minha vida. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, use minhas almas a salvar. Santo Espírito enche a minha vida, pois em Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, aleluia, aleluia ao Cristo Rei. Aleluia, aleluia, aleluia do Rei. Aleluia, aleluia, aleluia do Cristo Rei. Aleluia, aleluia, aleluia do Rei. Bom dia, irmãos. Agora sim. Graça e paz. A confissão de pecado. Na leitura bíblica do Novo Testamento, eu estarei lendo Atos 2, do 1 ao 21. Podem sentar-se, irmãos. Podem sentar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora,
Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios e em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Faremos agora uma oração de perdão pelos pecados silenciosa e em seguida quebraremos o silêncio com um cântico. Deus, vem sobre nós, Espírito do Trino Deus, vem sobre nós, quebranta-nos, transforma-nos, orienta-nos, instrua-nos. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, estamos reunidos como igreja, Pai, estamos diante de Ti, Senhor, confessando que somos pecadores, que somos infiéis, Pai, mas pelo Teu amor e pela Tua glória, Pai, os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Espírito Santo derramado na cruz do Calvário. Amém. Obrigado, Senhor, por esse ato de tão grande amor para conosco. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Em Cristo, fomos libertos de toda a culpa e de todo o pecado. Por isso, a promessa é que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça.
toda injustiça. Em sua sinceridade de confissão, anuncio a vocês o perdão de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor com cânticos. Vamos nos colocar em pé e adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa segurança, a Ele nós devemos tudo. E nesse momento também de louvor, aqueles que estiverem com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo a qualquer instante, ou fazer posteriormente através da conta, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito.
Santo, Deus Todo-Poderoso, toda a criação se rende aos teus pés, todo joelho se dobrará, pois tu és digno de toda honra e toda glória. Nós te confessamos que somos fracos, que somos imperfeitos e que nós precisamos de ti, precisamos do teu amor, do teu cuidado. Ó Deus bendito, venha, Senhor, sobre cada um aqui, nos abençoe, nos proteja, traga, Senhor, saúde e cura para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Traga a sua paz para aqueles que estão com o coração conflito, com problemas em casa. Que o Senhor derrame a sua paz, que o seu Espírito Santo caminhe sobre essa igreja, sobre o lar de cada um, em nome de Jesus. Pai querido, agora que vamos ouvir da tua palavra, Senhor, que o Senhor fale através do pastor Júlio, que tudo que ele for falar, Senhor, venha de ti, que o Senhor o use, Senhor, conforme a tua vontade. Aos dízimos e ofertas feitos aqui, ou através da conta, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor derrame ricas bênçãos na vida de cada um, que o Senhor encha, Senhor, os celeiros das pessoas, que o Senhor não deixe nada faltar. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. A Ti, Senhor, nós nos rendemos. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. Bom dia. Vocês estão gostando de tomar o café com Cristo? Vamos continuar tomando café com Cristo? Nós falamos na semana passada de cura e perdão. Perdão dos pecados no tempo presente. Quando o pecado é perdoado, as consequências dele são removidas. Nós falamos também que quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa e muda o seu tom de voz com a gente. Ele fala suave, manso conosco. E o texto que nós usamos foi de Isaías 33. E vocês ficaram com uma tarefinha, né? De ler durante a semana todo o texto. Que eu só li o 24. E o texto dizia assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Não dirá, estou doente, porque Deus curou Jerusalém. Nós tivemos também mais uma tarefinha para casa, orar por Moçambique e também pelo Rio Grande do Sul. Espero que todos fizeram. Amém? Então todos fizeram, né? Hoje nós vamos falar um pouco de oração. Oração é um tema que não tem fim. Poderíamos falar todos os domingos de oração que não cessaríamos os conteúdos de oração da Bíblia. E nós vamos falar um pouco de oração. Mas nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Podemos aqui, ó Pai, meditar na Tua palavra, com os nossos corações, mentes abertos, ó Pai, pelos cânticos de louvor e adoração que fizemos. Sabemos, ó Pai, que quando cantamos ao Senhor, o Senhor abre tudo em nós, ó Pai, para podermos ouvir o sussurrar do Senhor em nossos ouvidos, do Seu falar manso e suave em nossos ouvidos. Por isso, ó Pai, age da maneira como o Senhor quiser para falar conosco nessa manhã, através dessa palavra. Essa palavra que falou já durante a semana e tem falado durante a semana, Pai, ao meu coração. Que ela também fale ao coração dos nossos irmãos aqui. E se tiver mais alguma coisa, ó Pai, que o Senhor possa esmiuçar desse texto, ó Deus, na minha vida, ó Pai. Que o Senhor me ensine a caminhar nos Teus caminhos. Orando ao Senhor incessantemente, até que Jesus volte. E até que possamos cantar, Santo, Santo é o Senhor,
nos céus, com os céus abertos, para podermos louvar o Senhor no teu trono de graça, no teu trono de glória, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas 18, 8. E segura ela aberta aí. Eugene Peterson, no seu livro A Vocação Espiritual do Pastor, ele diz assim: a oração é a ação divina mais humana em que podemos nos envolver. Temos o comportamento em comum com os animais, o pensamento em comum com os anjos. A oração, atenção e reação do ser humano perante Deus é humana. Todas as pessoas crentes e descrentes que estudaram muito e cuidadosamente a singularidade da iniciativa humana concordam com esse ponto. A oração é nossa atividade mais fundamental. A vida de oração, sua prática está no centro da atividade humana. Observada no texto das civilizações mundiais e estendida pelos séculos, o que se destaca é o lugar estranho que nós pastores modernos ocupamos no panorama da oração. Para nós, ela é produto de consumo. É um item na lista da piedade, mais ou menos externo a nós. Em grande parte, trivializado. Isso é realmente estranho. Os sacerdotes, gurus, profetas, curandeiros e xamãs, de todos os grupos religiosos que conhecemos, se descrevem basicamente como pessoas que oram. Seu negócio é com Deus, o espírito e a alma, responsavelmente ligados a tudo que é natural. Sua meta é o sobrenatural. É raro encontrar pastores modernos que sejam realmente contemplativos, que abracem as disciplinas, que nutrem um acesso contínuo e pronto à alma e a Deus, que se vejam como pessoas de oração dentro de uma comunidade de oração. Como foi que nos desconectamos com os nossos ancestrais que tanto oravam? Nós temos alguns pastores na IPI que falam muito de oração. E um deles, eu posso falar que ele é meu amigo, que é o pastor da primeira igreja de Campinas. Ele, inclusive, ele fez um banquinho. Porque ele ora mais de 1 hora, ajoelhado. Como já foi ficando mais tempo na terra, e ele não consegue ficar muito tempo ajoelhado, começa a doer os joelhos. Então ele fez um banquinho. Ele põe aqui, ajoelha, então fica um pouco do peso em cima do banco e o restante nos joelhos. Pessoas que têm compromisso com oração. Vejo pastores falando que ora mais de 1 hora. E tem tido uma vida de oração contínua durante mais de 30 anos. Eu não cheguei ainda nesse patamar de orar mais de 30 anos. Mas já tenho uma caminhada de oração com Deus. O primeiro item que nós vamos ver aqui é dever de oração. Orar sempre. Jesus contou aos discípulos uma parábola nesse texto. Perdão, vamos ler o texto, né? Vamos ler o texto primeiro. Vocês abriram a Bíblia? Estão com ela na mão? Essa introdução, nesse livro, o Eugene Peterson, ele fala muito da intimidade dos líderes da igreja com Deus. E nesse texto específico ele coloca sobre oração. Mas ele coloca todos os líderes. Porque os líderes é que levam a igreja a ter uma comunhão com Deus. Ele fala de presbíteros, de diáconos, e todas as pessoas que estão envolvidas na liderança da igreja.
no livro. E nesse texto específico ele fala do pastor. Pastor que não tem vida de oração, ele não tem vida de púlpito. Pastor que não tem vida de oração, ele não tem poder de oração diante da comunidade, diante daqueles enfermos da comunidade. Isso que ele vai falar, lá em todo o capítulo, que ele esmiuça esse tempo de oração do pastor. Mas ele fala também que outras religiões, os gurus, os xamãs, os sacerdotes de outras religiões, eles também dizem que têm vida de oração. E tem. Mas alguns pastores reformados não têm vida de oração. E eu tenho visto pastores falarem isso. Tem pastores que falam que nunca leram a Bíblia toda. E quando todos os cristãos deveriam ter, pelo menos, lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. E eu conheço pessoas que leram a Bíblia mais de 30 vezes. Então vamos ler o texto. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes farei justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Primeiro item que nós vamos ler aqui, dever de oração, que devemos orar sempre. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar o dever e a necessidade da oração. Da oração sempre, a oração contínua, a oração sem nunca desistir. Mostra também que a necessidade de orar sem jamais se cansar. Quando a gente faz mais de 36 anos, algumas atividades vão ficando mais difíceis para nós, né? Principalmente orar ajoelhados durante 1 hora. Eu não consigo mais, sinceramente, irmãos. Algum tempo já, alguns anos eu não consigo ficar 1 hora ajoelhado. Então, quando eu estou orando, eu sento algum momento, outro momento eu ajoelho. Mas eu vou copiar o pastor Cássio Mendonça. Eu vou fazer um banquinho de oração. Para mim, ter o tempo a 1 hora, ou mais de 1 hora, né? Que tem alguns dias que eu oro na torre que passa, para dar 1h20, 1h30. Outros dias, quando não deu 1 hora direito ainda, já parece que acabou a conversa com Deus. Eu falando com Deus, aí eu fico ajoelhado esperando ver se Deus me responde alguma coisa. Mas tenho vida de oração. Portanto, não se trata apenas de orar algumas vezes na semana, algumas vezes na nossa vida. Ou quando nós sentimos vontade de orar. Jesus não disse para orar sempre. Então, não se trata desse tempo. Geralmente nós oramos durante alguns minutos, levantamos e vamos embora. Aí fala, mas Deus não fala comigo. Mas como que Deus vai falar com você se você falou, mas não deixou Deus falar? Como que você vai conversar com uma pessoa e você tem algumas
resposta, você quer algumas respostas dela, você faz as perguntas, depois você não a deixa responder. Você se levanta e vai embora. Então, é essa mesma conversa que nós temos que ter com Deus. Tem que, em algum momento, nós temos que esperar a resposta dele. E nesse orar sempre, muitas vezes nós oramos. E até oramos. Mas nós oramos a hora que nós queremos. Não é assim? Aí nós queremos que Deus responda na hora que nós queremos também. Nós não esperamos o tempo de Deus para responder. Nós não podemos orar só quando estamos com alguma dificuldade. Ou quando estamos doentes. Ou quando precisamos pagar uma dívida que nós não temos dinheiro. Porque a oração, ela não é para buscar em Deus as nossas necessidades. Mas a oração é para nós termos intimidade com Deus. Nós precisamos resgatar tempo de oração. Quem não tem o tempo de oração, precisa resgatar isso. Precisa resgatar esse tempo de oração. Precisamos ser perseverantes. Aquela viúva, ela não tinha dinheiro. A única arma que ela tinha era a perseverança. E ela fica perseverante diante do juiz. Por fim, o juiz cede. E julga a causa da mulher. No texto diz assim, ó. O original tem uma conotação de xingar, de ameaçar. Parece que ela está ameaçando ele. Por isso que ele diz que antes que ela me faça algum mal, eu vou julgar a sua causa. Enfim, julga a causa porque a viúva importuna, azucrina, incomoda, molesta. Mas com Deus não é assim. Se um juiz iníquo, pela lamúria, pela amolação, faz com que a causa seja julgada, quanto mais Deus, um Deus amoroso, quanto mais Ele não irá julgar a nossa causa, se for algum pedido, quanto mais Ele não vai ouvir a nossa oração, quanto mais Ele não vai ouvir aquela vontade de intimidade que nós temos com Ele. Nós temos também que ter tempo para Deus aqui no segundo tópico. O pastor Pezzini, em seu livro Oração, ele fala assim, ó, sabemos que a vida é corrida, seu dia a dia é uma correria, levanta cedo, dorme tarde, e se pergunta, como posso tirar um tempo para Deus diante de toda essa loucura? Muitas vezes nós perguntamos isso, né? Como tirar um tempo para Deus? Gostaria que soubesse que Deus está mais interessado em você do que você nele. Ele escreve no livro lá. Ele o criou para ter comunhão com você. O prazer de Deus é andar conosco. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Ele está muito interessado em conversar conosco. Ele está muito interessado em andar conosco, em cuidar de nós, de nos proteger, nos orientar e abençoar, é claro. Às vezes a visão que temos de Deus é de um velhinho carrancudo, sisudo, irado, que está buscando um meio para nos punir. No Antigo Testamento, alguns textos que nós lemos dão essa impressão de um Deus que está pronto para nos punir. Mas o Deus de Jesus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é cheio de compaixão, Ele está pronto a ouvir a nossa voz. Ele nos busca o tempo todo e nós podemos procurá-lo também o tempo todo. Ele estará sempre pronto a nos ouvir. Sabe o que é bom de Deus? Que Ele é onisciente e onipresente. Então, mesmo que nós tiramos aquele momento para orar,
que não seria o momento, talvez queria nos responder, mas Ele está pronto para nos ouvir. Qualquer momento que nós pararmos para orar, Ele vai nos ouvir. E o Salmo 103, no versículo 1, diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Como não tem fim a oração. Não se esgota a oração. Mas a oração também, ela tem que ter ação. E nessa ação nós podemos aprender com nossos antecessores. O livro de Salmo é uma escola de oração. Ela é uma faculdade de oração. Ela é um pós-doutorado em oração. Se você começar a ler o livro de Salmos, você vai ver a beleza dos escritos do livro de Salmos. E alguns a gente até decora, né? Alguns é muito fácil para decorar, de tão bonito que eles são. Né? Às vezes a visão que... Perdão. Algumas pessoas eu tenho visto falar: eu não sei orar. Está aí, ó, o livro de Salmos. Começa a ler o livro de Salmos para você ver como que você vai aprender a orar rapidinho. Vai ter uma oração autêntica, uma oração de exposição a Deus, uma oração de amor a Deus. Os salmistas tiveram a perspicácia de entender que a oração é uma conversa amorosa com a criação e da criação com o Criador, ou seja, de nós com Deus. Nós também podemos ter tempo de oração buscando o cuidado de Deus para nós, por aqueles que estão perto de nós. Lutero orava 1 hora por dia, mas ele também dizia: o dia que eu tenho mais afazeres, eu tenho que orar um pouco mais de tempo, para que dê tempo para fazer tudo. Mas muitas vezes nós deixamos a oração e vamos fazer primeiro a obrigação. Né? Eu não sei se com vocês é assim, mas às vezes acontece comigo. As coisas são tão necessárias e tão rápidas que eu deixo a oração. Mas Lutero não fazia isso. Primeiro a oração, depois eu vou fazer a obrigação. George Miller, ele dizia que não saía do quarto enquanto tudo não tivesse muito certo com Deus. Mas o nosso Senhor orava todas as vezes que queria falar com o Pai. Orava todas as vezes que ele precisava estar perto de Deus. Não que em algum momento ele estivesse longe. Mas eu tenho a impressão que ele orava para nos ensinar como fazer. Você vê lá em Lucas 9, 28 a 36, na transfiguração, Jesus estava orando. E os apóstolos, se estivessem no mesmo pensamento de Jesus, no mesmo tempo de oração de Jesus, talvez não tivesse ficado falando besteira, né? Vamos fazer uma tenda para que nós possamos morar aqui, né? Tão gostoso que isso está. Tão bom que isso é. Nós também precisamos ter proposta de oração. Eu acho que todos conhecem. A IPI do Brasil tem um movimento nacional de oração, que foi criado pelo presbítero Edgar Menezes. Fazem mais ou menos 6 anos. Né? O passado fez 5 e vai fazer 6 anos. Esse ano você já não fez. E é uma proposta de oração para avivamento da igreja, para santificação, para compromisso, de amor ao próximo e também de compromisso com a denominação. Já perceberam que a gente evangeliza, discipula, as pessoas ficam um tempo na igreja, mas de repente vai-se embora. Só fica a gente que tem mais de 36 anos, né? Vai ficando.
Então, o MNO é uma proposta de oração para que os jovens fiquem na igreja. Que o culto não seja para os jovens somente um momento de prazer, mas seja um momento de amor a Deus no culto público. Mas que o culto também ele não seja somente dentro das quatro paredes. O culto ele seja fora das quatro paredes. Para os jovens. Mas não somente para os jovens, para todos nós. Que o culto ele não permaneça somente aqui, mas ele vá na semana conosco. E nós continuemos adorando a Deus. A denominação IPI do Brasil é uma denominação séria. E nós procuramos pregar a palavra e o evangelho do modo mais simples possível. Mas que todos entendam que o evangelho do Senhor nos santifica. Por isso foi criado o Movimento Nacional de Oração. Mas também a proposta de oração é para até que Jesus venha. Que a oração não cesse até que Jesus venha nos buscar. Essa é a proposta do MNO. Mas lá atrás os moráveis já fizeram isso. E eles oraram por mais de 100 anos no século XV. E a mesma proposta do MNO hoje era a proposta dos moráveis, que era para orar até que Jesus voltasse. E eles fizeram isso lá na Boêmia, hoje é a República Tcheca. Mas eles criam que a volta de Jesus, teriam que orar até a volta de Jesus, e por isso eles evangelizavam. Eles enviavam missionários para todo canto do mundo. E no século XV veio missionários dos irmãos moráveis para o Brasil. Então eles queriam evangelizar toda a terra, porque é uma proposta da Bíblia, que todos ouçam o evangelho para que Jesus volte. Os moráveis tinham proposta de oração. Então aprender também, ter proposta de oração. Mesmo assim, independente da forma de atendimento imaginada pela comunidade, a parábola motiva para continuar perseverante na oração. A parábola nos motiva a ser perseverantes na oração, pois ela tinha uma proposta para a sua insistência. Julga minha causa. A proposta nossa de oração para Jesus. Volte logo, porque o mundo jaz do maligno. Volte logo, Senhor. Volte nos buscar. É muito pesado viver aqui. Essa é a nossa proposta de oração. A oração é o poder de Deus em nós. Deus age com seu poder em nós através da oração. E a oração contemplativa, de qual o Pezzini fala e o Eugene Peterson fala também, é a oração que você contempla a natureza de Deus. Já percebeu que uma árvore tem várias cores, vários tons de verde? Vai até um verde meio amarelado, quando as folhas estão prestes a cair. Já percebeu que os animais têm alguns tons diferentes? A criação de Deus. Você já se pôs orando e pensando em alguma árvore que você viu, alguma flor com tons diferentes? Você já se pegou orando e pensando isso? Olha como que Deus é maravilhoso. Ele faz com todos os detalhes. Você já percebeu que nós, seres humanos feitos do barro, temos todos os detalhes de Deus? Nós somos feitos com detalhes. E somos todos um diferente do outro. Cada um tem o seu DNA.
essa oração contemplativa, oração de pensamento, como que a natureza de Deus é bela. Como que a natureza de Deus é detalhada. A oração contemplativa é ver a criação e contemplar Deus nela. Deus está presente em todos os lugares. Essa oração é saber que eu posso estar no colo de Deus em todos os lugares que eu vou. Eu posso contemplar Deus ao acordar. Senhor, que gostoso esse sopro de vida que o Senhor colocou em mim hoje. O Salmo 17,15 diz: eu, porém, pela minha retidão, contemplarei a tua face. Olha que gostoso. Contemplarei a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu despertar. No despertar, na manhã, contemplar Deus. Devemos orar sempre. No versículo 8 diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta de Jesus. Mas não significa que não haverá cristãos aqui na terra. O que significa é que não serão todos cristãos. Mas aqueles que são cristãos têm comunhão com Deus. Estão em comunhão com Deus. Estão prontos para subir para a glória com Deus. Embora Deus tenha ordenado que oremos, esse não é o único motivo pelo qual nos dirigimos a Ele em oração. Nós oramos porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não somos totalmente dependentes de Deus? Você imagina se Deus falar: eu não vou cuidar mais de você. Pum. Na hora. Vou tirar o oxigênio. Quantas pessoas morreram agora na Covid por falta de oxigênio? Eles não conseguiam pegar o oxigênio da atmosfera e alguns não tinham como colocar oxigênio porque não tinha. E um senhor dando testemunho. Cobraram lá um valor do tubo de oxigênio para ele, ele pagou e falou assim: quanto eu sou agradecido a Deus, porque por mais de 60 anos eu peguei oxigênio de graça de Deus. E agora paguei uma fortuna num tubo de oxigênio por alguns dias. Já percebeu como a natureza de Deus é? Como nós devemos ser contemplativos na oração? Também oramos porque Deus controla todas as coisas soberanamente. Deus não perde o cuidado. Ele não esgota o cuidado conosco. De todos os meios humanos que Deus emprega para realizar o seu plano eterno, a oração é, sem dúvida, um dos mais poderosos e mais eficazes na nossa vida. Quando você está angustiado por alguma coisa que você fez de errado, ou alguma coisa que te apontaram, alguma calúnia que fizeram com você. Muitas vezes você não consegue orar direito, mas você persiste ali na oração, fica ali no pé do Senhor. Deus parece que vai dando um refrigério, e às vezes não melhora na hora, mas vai voltando aquele respirar gostoso, aquele respirar sem o peso no coração. É esse o cuidado de Deus. Os cristãos que chegam a Deus com sinceridade, fervor, humildade, contrição, com o coração purificado e a consciência
de seu privilégio, descobre que o Espírito Santo os leva a orar ainda mais. Você vê o privilégio que nós temos de estar na presença de Deus? De podermos buscar a Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo para nós podermos entrar direto no Santo dos Santos e conversar com Deus. E falar com Deus. E contar para Deus. Ele quer isso de nós. É confiar plenamente no seu Pai Celestial. Orar é confiar plenamente em Deus. Orar é confiar plenamente que Ele está conosco. A operação misteriosa do Espírito Santo na oração se evidencia apenas para aqueles que se dedicam ativamente na oração. A oração nos faz ficar perto do Criador. A oração contemplativa nos faz enxergar quem é o Criador. E nós vamos ter mais uma liçãozinha para a semana. Se você nunca teve esse tempo de oração contemplativa, se você já teve, vamos fazer também. Mas se você nunca teve, vamos fazer. Juntos essa semana. Tirar um tempo. Seja 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 5 horas. Tanto que você achar que deve ser. De oração durante toda a semana. E nesse tempo, quando você estiver ajoelhado, fica pensando na criação de Deus. Um mundo pesado, uma bola de terra pesada, fica parada no ar. E ela roda em si mesmo em 2 eixos, para lá e para lá. Uma faz um dia e o outro faz um ano. Olha, só aí já dá uma oração. Essa bola não cai, que se ela cair, acabou todos nós. Essa bola fica aí. Durante um dia, em redor do sol, durante um ano, em redor dela mesma. Contempla isso. Contempla aquela árvore bonita que você viu lá na frente da sua casa, em algum lugar que você foi. Como que Deus fez os detalhes de cada folha? Começa a pegar as folhas de uma árvore que você vai ver que tem DNA também. É igual nós, elas não são todas iguais. São diferentes. Contempla isso. Durante essa semana. E que Jesus nos abençoe. Que a nossa oração contemplativa ela se torne um hábito nosso. Um tempo de vida para nós. Que Jesus esteja conosco em todos os dias. Mas que nós estejamos com Ele. Porque Ele não nos abandona. E não nos deixa. Em momento algum. Mas nós temos que estar com Ele. Para estarmos na sua presença. Amém? Vamos orar. Interceder. Nós vamos interceder pelos enfermos. Só que hoje eu vou pedir que vocês venham aqui na frente. E tem duas pessoas que eu vou falar os nomes, eu quero que venham aqui. A Cristiane e o Silas. Quem mais tiver com alguma doença, eu não sei, ou com alguém doente na família, venham aqui. Nós vamos orar aqui na frente. Quem estiver precisando de uma oração por doença, chegue aqui. Pode ficar de frente para lá. Fica aqui, ó. Hoje de manhã, quando eu estava orando ali no escritório pastoral, Deus colocou isso no meu coração. Eu não sei o que está acontecendo. Mas Deus colocou no meu coração. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Não sei qual o motivo que você
está passando, com o momento que você está passando, né? Eu chamei o Silas e a Cristiana pelo nome, porque eles falaram para mim o que vai fazer essa semana, né? Você vai passar por um procedimento, e o Silas está com uma dor aí, que pode ser algum problema, né? Mas vamos orar. Mas eu não sei o que Deus colocou, porque a hora que Deus colocou no meu coração, a mesma vontade de chorar que eu estou agora, lá Ele colocou sozinho. Falou assim, não, é só uma emoção. Mas você está sozinho, não tem emoção, né? É Deus mesmo falando, né? Então, receba como de Deus, tá? Através das minhas mãos. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós pedimos ao Pai, que o Senhor, ó Pai, entra no coração de cada um aqui, no corpo de cada um, na ferida de cada um, na doença de cada um, ó Pai. E com tua mão, ó Pai, o Senhor vai lá no fundo e retire, ó Deus, os tumores, ó Pai. O Senhor retire, ó Deus, as feridas. Tira, ó Deus, tudo, ó Pai, que está doendo, que está, ó Pai, machucando o corpo. Para que, ó Deus, seja todo um corpo sarado, ó Pai. E aqueles que estão aqui representando alguém, ó Pai, que eles recebam, ó Deus, com a mão. E cheguem, ó Deus, o doente, ó Deus, e também façam isso que eu estou fazendo. Com a mão estendida, ó Deus. Passem, ó Pai, para eles o mesmo que nós estamos sentindo aqui, ó Pai. O seu poder operando nesse lugar. Crendo, ó Pai, que o Senhor vai curar todos aqui. Todas as doenças, todas as dificuldades, ó Pai. Mesmo que precise passar por um procedimento cirúrgico, ó Pai. Mas o Senhor vai curar. O Senhor vai curar. Porque nós cremos no seu poder. Não no poder que nós estamos exercendo aqui, ó Pai. Mas no seu poder exercido através das nossas mãos. O seu poder exercido através desta mensagem de oração, ó Pai. Faz a tua vontade nesta igreja, ó Pai. Nós queremos crer em todo o tempo que o Senhor está conosco. Por isso, ó Pai, não nos deixe sair da tua presença em momento algum. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa semana para todos. Vamos voltar para a gente. Aos avisos. Você quer falar? Não, você fala que você já sabe mais. Vamos ficar em pé para a gente receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Vamos sentar e vamos ver os avisos.